Falamos muito sobre estoicismo em nosso canal, por isso hoje quero propor um vídeo diferente, com 6 exercícios estoicos que você pode começar a praticar de imediato, depois que terminar esse vídeo. Essas práticas são passos simples que você pode incorporar no seu dia a dia agora mesmo, e que têm o potencial de transformar sua vida. Quando concentramos nossa atenção no que podemos controlar, nossas ações se tornam bem direcionadas e eficientes. O estoicismo nos ensina a desenvolver uma visão clara, que nos permite fazer as melhores escolhas possíveis. A filosofia estoica nos treina para a vida, e conforme você aprende a confiar em sua capacidade de enfrentar os desafios, a falta de ação e a indecisão deixam de ser obstáculos. E se você é novo no canal, nos ajude a levar esse direcionamento para mais pessoas que precisam. É bem simples. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre os exercícios ou como o estoicismo tem mudado sua rotina. Agora vamos com o primeiro exercício. Primeiro, reinterprete as pequenas decepções. Esse exercício consiste em enxergar nossos pequenos problemas diários como picadas de mosquitos. Uma única picada pode ser apenas um leve incômodo, mas imagine ser alvo de dezenas delas. O efeito acumulado poderia ser bastante prejudicial à nossa saúde. O mesmo acontece na nossa rotina. Às vezes, não enfrentamos grandes problemas e catástrofes, mas temos uma série de pequenos problemas todos os dias, que somados, podem criar um peso emocional grande, nos levando a sentimentos de angústia e insatisfação. Os filósofos estoicos nos incentivam a repensar essas pequenas irritações diárias, evitando que elas se acumulem e nos façam perder o gosto pela vida. A ideia é adotar uma nova perspectiva sobre os desafios do dia a dia, reconhecendo que, embora válidos, esses sentimentos podem ser reavaliados para que não se transformem em uma carga excessiva. Esse ponto de vista nos auxilia a compreender que, muitas vezes, os obstáculos enfrentados são bem menores se comparados com os grandes desafios já enfrentados pela humanidade. Por muito tempo, as pessoas viveram sem as comodidades e facilidades que temos hoje. Por exemplo, o metrô atrasar 5 minutos, ou o motorista do aplicativo cancelar nossa corrida, quando estamos em cima da hora para uma entrevista de emprego ou compromisso importante, é bem ruim e frustrante. Mas, se voltarmos nossas mentes há pouco tempo, viagens simples assim eram realizadas por horas ou até dias, exigindo muito mais tempo e esforço. Da mesma forma, a demora na resposta a uma mensagem pode nos irritar ou causar ansiedade, mas houve épocas em que as comunicações levavam dias ou até semanas para serem recebidas e as pessoas adaptavam suas expectativas adequadamente, sem morrer por isso. Isso significa que muitas coisas que nos irritam agora são, na verdade, luxos dos tempos modernos. Portanto, o exercício aqui não é negar nossas reações ou emoções frente a contratempos, mas sim aprender a enxergá-los sob uma luz diferente. É um convite para gerenciar as pequenas frustrações de maneira que elas não nos sobrecarreguem. Como Sêneca dizia, às vezes até mesmo viver é um ato de coragem. Ele queria que entendêssemos que as coisas difíceis pelas quais passamos fazem parte de uma vida cheia de experiências e aprendizados. Aceitar as frustrações como partes normais do nosso dia a dia nos ajuda a enxergar a vida de uma forma mais completa, percebendo que tanto os momentos bons quanto os ruins contribuem para nosso crescimento. Sêneca nos ensina a olhar para a vida como se fosse um grande quadro, onde cada momento difícil é uma cor que ajuda a pintar uma história mais rica e interessante. Ele nos diz que não devemos apenas focar nas dificuldades, mas entender que elas fazem parte de um caminho maior, cheio de lições e conquistas. Dessa maneira, não apenas passamos pelos desafios, mas crescemos com eles, tornando nossa vida mais rica e cheia de sentido. Segundo, escolha uma virtude: coragem, temperança, justiça, sabedoria. Elas são os valores mais essenciais na filosofia estoica. Marco Aurélio, o grande imperador de Roma e filósofo estoico, disse que se alguém descobrisse algo mais valioso do que essas 4 virtudes, deveria ser algo realmente extraordinário. Os estoicos acreditavam que cada desafio que enfrentamos é uma chance de praticar essas virtudes. Nosso segundo exercício se baseia em incluir esses valores estoicos no dia a dia,
focando em praticar uma virtude por semana. Comece escolhendo uma virtude e pratique intensamente por uma semana. Por exemplo, na Semana da Coragem, comece com ações simples que representam coragem, como levantar mais cedo da cama para se exercitar ou se dedicar a oferecer um café da manhã especial para você mesmo. Não precisa ser um banquete totalmente fora da sua realidade. Mas às vezes, o ato de nos tratarmos bem, oferecendo o que temos de melhor a nós mesmos, seja em um café, o exercício ou o autocuidado, é o ato de maior coragem das nossas vidas. Outro ponto mais profundo que exige coragem é resolver conflitos. Pense em uma situação com um amigo, um membro da família ou um colega de trabalho. Digamos que vocês dois tiveram um desentendimento por causa de um mal-entendido numa conversa, o que deixou um clima chato entre vocês. Em vez de deixar a mágoa crescer ou evitar o assunto, você decide chamar essa pessoa para uma conversa pacífica, explicando como você se sentiu com a situação, sem apontar dedos ou culpar ninguém. Você também pede para ouvir o lado dela, mostrando que está aberto a entender e a consertar o que deu errado. Esse passo pode não só ajudar a resolver o mal-entendido, mas também fortalecer o relacionamento de vocês, tornando a amizade, ambiente de trabalho ou o laço familiar ainda mais forte. Cada ação do seu dia a dia pode reforçar sua prática de coragem, e assim você se aperfeiçoa e passa para a próxima semana, escolhendo outra virtude. Como na Semana da Justiça, por exemplo, devolver o troco recebido a mais no mercado demonstrará sua honestidade nas pequenas coisas. Como também reconhecer e dar crédito aos colegas pelas suas contribuições em projetos conjuntos. Na sabedoria, você pode dedicar um tempo para ler ou aprender algo novo que possa enriquecer sua vida ou carreira, começando a praticar seu aprendizado contínuo. Na Semana da Temperança, por exemplo, você pode começar a praticar o consumo consciente, que é pensar bem antes de comprar qualquer coisa, escolhendo comprar só o que realmente precisa ou o que já se planejou para adquirir, ao invés de fazer várias compras por impulso, que pode te comprometer financeiramente. Por exemplo, se você está no shopping e vê um par de tênis que gosta muito, em vez de comprar na hora, você para um momento para pensar se realmente precisa de mais um par de tênis ou, o mais importante, se essa compra cabe no seu orçamento do mês. Essa pausa para pensar ajuda a evitar compras por impulso, que podem bagunçar as suas finanças e levar a ter muitas coisas desnecessárias em casa. Praticar o consumo consciente ajuda a economizar dinheiro e a viver de um jeito mais simples e sustentável. Você também pode trabalhar a temperança para gerir melhor seu tempo, começando a estabelecer limites claros entre o trabalho e descanso, garantindo assim um tempo de qualidade para si mesmo de descanso. Em cada semana, você trabalha progressivamente seu desenvolvimento pessoal, focando em uma das 4 virtudes e aplicando esses valores essenciais. As 4 virtudes estoicas são como regras para viver bem: coragem, temperança, justiça e sabedoria. Coragem para os estoicos vai muito além da valentia física, é ter força para enfrentar problemas. Temperança significa saber se controlar, não exagerar em nada, seja na comida, no trabalho, na sua vida financeira ou na diversão. Justiça é tratar todos de forma justa e correta, sendo honesto e bom para com os outros. Por fim, a sabedoria é a prudência e a inteligência aplicadas na vida cotidiana, ajudando-nos a tomar decisões sensatas. Juntas, essas virtudes orientam para enfrentar os desafios da vida de maneira virtuosa e equilibrada, promovendo o crescimento pessoal e o bem comum. Compartilhe nos comentários qual das 4 virtudes estoicas você escolhe para focar nesta semana e por quê. Sua coragem pode inspirar alguém a começar também. Terceiro, revisão diária. Sêneca nos aconselha encontrarmos um lugar tranquilo e dedicarmos alguns minutos a escrever sobre nosso dia, o que fizemos de errado, o que fizemos de certo e o que poderíamos ter feito de maneira diferente. Esta técnica, amplamente reconhecida e recomendada por profissionais do desenvolvimento pessoal e da psicologia, se baseia em um princípio simples, mas poderoso. Teve origem nas ideias inovadoras de São Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus no século XV, que propôs uma prática como exame diário. Essa prática não é apenas um método,
mas um convite para uma jornada diária de autoconhecimento e crescimento. Ao refletir sobre nossas ações e emoções do dia, temos a oportunidade única de nos conectar mais profundamente com nós mesmos. Esses 3 pontos servem como um exame diário, onde podemos nos entender melhor, saber quais os gatilhos que nos causam raiva, medo, ansiedade e perceber onde estamos evoluindo no desenvolvimento das nossas virtudes e caráter. Por isso, vamos examinar esses 3 pontos detalhadamente. O que fizemos de errado? Enquanto você não admitir que um problema existe, é impossível buscar uma solução para ele. Por isso, o primeiro passo deste exercício é a admissão dos nossos erros. Algumas vezes negamos os nossos erros, pois caímos no engano de nos definir por nossas características, sem perceber verdadeiramente que nosso valor não está em nossa profissão, no carro que temos ou em coisas externas. Nosso valor provém do nosso caráter, de quem realmente somos. Agir errado não quer dizer que somos pessoas erradas, apenas nos afastamos da virtude. Por algum momento, podemos retornar a ela. E quando admitimos uma ação errada, ganhamos poder sobre ela, pois podemos mudá-la, nos policiando a agir corretamente na próxima vez que essa situação acontecer. O que fizemos de certo? Até um relógio quebrado acerta 2 vezes no dia. Os estoicos acreditavam que a ignorância era a maior causa dos erros. Por não ter conhecimento, muitos agem errado. Hoje temos abundância de conhecimento, entretanto não basta conhecer para agirmos certo. Temos que desenvolver a força moral para colocar em prática o que sabemos. Escrever o que você fez certo reafirma um comportamento positivo e, conforme você aprende a confiar em sua capacidade, se sente mais seguro para replicar esses padrões positivos. É simples, mas causa um grande impacto no seu mental. Desenvolver confiança em si mesmo, baseando-se na virtude e bondade para agir positivamente diariamente. O que poderíamos ter feito de maneira diferente? Imagine que alguém te pede uma informação e você responde com 4 pedras na mão. Em uma situação simples, você exerceu a grosseria gratuitamente. Adotar essa técnica é dar um passo em direção a uma vida mais plena e consciente, onde cada dia é visto como uma chance de aprender, melhorar e se transformar. Epicteto nos lembra que não estamos apenas respondendo isoladamente, mas que cada uma de nossas ações alimentam um hábito nosso. Pensar no que podemos fazer de forma diferente é pensar nas nossas simples ações cotidianas, que sem percebermos, alimentamos os hábitos e vícios da nossa vida. Por exemplo, hoje fiquei quase 1 hora lendo comentários aleatórios na internet. Eu poderia ter usado esse tempo de descontração de forma menos inútil? Poderia ter feito de maneira diferente? Se não nos dedicarmos à autoavaliação, deixamos escapar a oportunidade de crescer e de perceber o quanto já evoluímos em nossas jornadas. Esse exercício é simples e você pode utilizar seu bloco de notas do celular para fazer. Comece uma vez por semana, respondendo essas 3 perguntas para si mesmo sobre como foi sua semana, o que você fez de errado, o que fez de certo e o que você poderia ter feito de maneira diferente. 4. Reconheça suas ferramentas internas. Epicteto, um sábio estoico, nos ensina que diante dos obstáculos da vida, podemos encontrar meios de crescer e fortalecer nosso caráter. Se alguém nos ofende, podemos encontrar nesse insulto uma chance para desenvolver a paciência. Diante do sofrimento, temos a oportunidade de descobrir nossa resistência, e ao enfrentar tentações, podemos exercitar o autocontrole e autodisciplina. Este exercício nos propõe uma prática valiosa. Antes de encarar qualquer desafio, devemos lembrar quais são nossos recursos internos. E se percebermos que nos falta alguma habilidade específica para lidar com a situação, esse é o momento ideal para desenvolvê-la e melhorar. À medida que persistimos e praticamos, vamos aos poucos dominando as virtudes essenciais para superar qualquer adversidade, convertendo cada obstáculo em um valioso ensinamento para o nosso desenvolvimento pessoal. Quando enfrentamos desafios ou problemas, tendemos a olhar apenas o problema, e isso pode nos fazer esquecer temporariamente das habilidades que estamos construindo ou situações similares que já superamos. Nas palavras de Marco Aurélio, procure dentro de você. É lá que reside a fonte do bem, e ela pode fluir incessantemente se você sempre a explorar. Esta citação inspiradora de Marco Aurélio
um dos imperadores mais lembrados de Roma e um filósofo dedicado ao estoicismo, nos convida a buscar o bem dentro de nós mesmos. Ele nos ensina que a verdadeira fonte do bem não se encontra no mundo exterior, mas dentro de cada um de nós. Ele nos motiva a mergulhar continuamente dentro do nosso interior, revelando que, com dedicação constante a essa exploração, podemos encontrar um fluxo inesgotável de bondade. Isso sugere que o segredo para uma vida plena e virtuosa reside na nossa capacidade de olhar para dentro, num processo ininterrupto de descoberta e transformação pessoal. Cultivando e valorizando nosso reservatório interno de bondade, abrimos caminho para uma existência enriquecida e autêntica. Na próxima vez que se deparar com qualquer dificuldade, lembre-se de qual ferramenta interna você pode exercitar. Quando estiver de dieta, treine seu autocontrole, recusando aquela porção a mais, um refrigerante ou algum docinho extra. Treine sua autodisciplina se esforçando mais, fazendo o seu melhor. No dia em que estiver com preguiça ou com zero vontade de trabalhar, ou quando for ensinar algo a alguém ou passar alguma informação no trabalho, treine sua generosidade, ensinando sem humilhar ou diminuir ninguém. Em cada situação, temos a oportunidade de sermos melhores quando reconhecemos nossas ferramentas internas. Quinto, exerça seu poder de capitanear. Epicteto, um dos maiores professores e filósofos estoicos, nos ensina algo valioso. Se não escolhermos cuidadosamente o que colocamos em nossa mente, alguém escolherá por nós. E, vamos ser honestos, nem sempre essas escolhas vão ter os melhores interesses em mente. É como se deixássemos alguém pilotar nosso barco sem saber para onde ele quer seguir. Quando sabemos o que é realmente importante para nós, fica mais fácil tomar as rédeas da nossa vida. Nossas ações começam a refletir nossas verdadeiras prioridades e vivemos de forma mais autêntica e alinhada com o que acreditamos. Por outro lado, se não fazemos essa escolha, é como abrir a porta para que outras pessoas decidam por nós. E sem perceber, podemos acabar vivendo uma vida baseada nos desejos e expectativas alheias, não nos nossos. Portanto, a lição aqui é clara. Para viver uma vida que realmente seja nossa, precisamos estar no controle das nossas escolhas. Começa por definir o que é mais importante para você e garantir que cada passo que você dê esteja alinhado com essas prioridades. Use a dinâmica do quero e posso para definir suas prioridades e passos para atingir. Por exemplo, quero, define sua prioridade. Quero perder 5 quilos. Posso, define suas ações. Posso comer uma porção menor no almoço. Posso me exercitar 2 vezes na semana. O mesmo vale em outras áreas da sua vida, por exemplo. Quero uma promoção no trabalho. Posso me dedicar mais no projeto. Posso melhorar minhas qualificações profissionais. Posso melhorar meu network, caso surjam novas oportunidades. O que você quer define suas prioridades. E o que você pode são as ações que você pode fazer. Dessa forma, seremos os verdadeiros capitães do nosso destino. Este pode ser o primeiro passo em direção a uma vida vivida com mais propósito, paixão e alegria. Só podemos colocar nossas vidas em ordem quando começamos a agir, como Marco Aurélio escreveu em Meditações. Pare de falar sobre como uma boa pessoa deve ser e seja uma delas. Sexto, como decidir o que realmente importa a cada dia. Como nosso último exercício estoico, vamos falar da prática simples. Imagine se, ao final de cada dia, você fizesse uma lista de tudo o que fez e se perguntasse: eu teria feito isso se hoje fosse o último dia da minha vida? Esse exercício simples tem o poder de transformar completamente a maneira como você vive. Ao nos fazer essa pergunta, começamos a olhar nossos compromissos diários, identificando o que de fato tem valor para nós. Esse processo de questionamento age como um filtro, ajudando a destacar o que é verdadeiramente relevante, incentivando a escolha de atividades e experiências que nos preenchem e realizam. De repente, aquelas horas gastas em tarefas sem significado ou procrastinando nas redes sociais podem parecer menos atraentes e favoráveis. Em contrapartida, momentos com seus amigos, sua família, ou se dedicar ao autocuidado, ou aquele hobby que você sempre adia, ganham uma nova importância. Este não é apenas um exercício de pensamento, é um convite para viver uma vida mais autêntica e significativa.
Ao escolher diariamente como se fosse o último, você começa a fazer mais daquilo que ama, daquilo que te faz sentir vivo e conectado com o que realmente importa. Esse exercício não apenas aumenta a consciência sobre como gastamos nosso tempo, mas também promove uma reflexão sobre nossas decisões e prioridades de vida. Os estoicos chamavam esse exercício de memento mori, onde a cada dia ganham consciência de que a vida não era eterna e descobrindo a maneira ideal de se viver. A ideia por trás do memento mori é nos encorajar a viver cada momento com mais significado e propósito, conscientes de que nosso tempo aqui é limitado. Essa consciência nos ajuda a priorizar o que é verdadeiramente importante, escolhendo viver de maneira que reflita nossos valores mais profundos, em vez de nos perdermos em trivialidades ou procrastinação. Ao nos lembrarmos de nossa mortalidade, somos inspirados a fazer de cada dia uma expressão autêntica de nossa essência e a valorizar cada momento que temos. Cada um desses exercícios são poderosas práticas estoicas e à medida que plantamos cada um deles em nossos corações e almas, temos a oportunidade de colher os resultados. Se você chegou até aqui, comente gratidão e deixe nos comentários quais assuntos vocês têm curiosidade de conhecer do ponto de vista estoico para trazermos nos próximos vídeos. Enquanto isso, dê uma olhada em nossa playlist completa sobre estoicismo que está à sua esquerda. Obrigado por assistir.